Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Lombombo. Hoje tenho a honra de ter aqui o meu irmão, meu mano, Ivan das Neves, grande baterista, grande adorador, uma pessoa que eu amo e respeito muito. Mano, seja bem-vindo. Muito obrigado, mano Carlos, muito obrigado. Yeah. Muita gratidão pelo convite, é uma honra para mim. Prazer. Muito obrigado. Esse é o programa Lombombo, já tenho acompanhado alguns episódios, estamos sempre a tentar ver uma altura para vir e finalmente então aconteceu. Graças a Deus, finalmente. Não Me é? sinto mesmo muito feliz, muito honrado. Tu sabes quanto eu te admiro, né? Admiro o teu trabalho, então para mim é uma honra estar aqui. Muito, muito obrigado. Uau. Bom demais. Mano, nós geralmente temos por hábito, não é, fazer um rescaldo histórico na carreira do artista, não é? Se tem carreira, ou portanto, na sua musicalidade, não é? Para não dizer carreira, como é que começou a tocar, o que é que aconteceu para tocar. Sabemos que não é fácil a vida de um músico em Angola, mas conta-nos, mano. Sim, como é que eu digo? Tudo tem a ver, primeiramente, né, com a minha educação cristã e religiosa, né? Sim. Comecei a aprender com um primo meu, bateria, comecei a aprender bateria com um primo meu. Eu ali todo apaixonado por ver um baterista na igreja em que eu congregava na altura. Ok. Então, aí um primo meu começou a dar-nos aulas em casa. Depois, quando eu ingressei na outra igreja em que eu estou agora, tive aulas também com os meus primos, também um dos meus primos e outros dois bateristas lá da igreja. Ok. Especificamente o Eli Braz, o Joelson Missula e o Joel Pitra. Ok. Meu primeiro professor foi meu primo Renato Ok. Sombo. Então, aí fui me envolvendo, né, me dedicando mais e cada vez mais apaixonado pela bateria. Sim. Bom, então, tudo especificamente começa ali, sendo que a paixão já existia antes. Ali depois desse período comecei a fazer aulas pelo YouTube, pesquisando, estudando, cada vez mais e mais. Porém, depois desse período todo, aí desenvolvendo a minha musicalidade, acho que em 2019, recentemente, fiz um curso online do Cleverson Silva, que é um baterista que eu admiro muito. Então, desde lá, eu acho que eu estou com cerca de 7 a 8 anos, e venho tocando na igreja sempre, e hoje estamos aqui, graças a Deus, né? Venho tocando, já estive na banda Carlos para Jazz Band, uma honra para mim. Isso foi que 2018, né? Sim. Quando fizemos o lançamento do disco. Exato, Sim, no lançamento no final de 2017, 2018. Exato, foi uma alegria para mim, foi uma coisa fantástica, uma experiência muito boa. Atualmente sou líder do projeto Deus é o Maior, onde eu sou compositor, baterista e produtor. Boas. Toco também com o Grupo Sarão atualmente. E todos aqueles que me convidam efetivamente para eu produzir as suas músicas,
Alguns já têm convidado até também para compor algumas músicas. Ok. E todos aqueles convidam, né, que é para eu servir com eles, tocar com eles e fazer boa música, louvando e adorando o Senhor. Yeah. Uau, uau. Como é que foi, ainda ao princípio, né, em casa, sei que bateria não é um instrumento muito silencioso, né, e geralmente os pais, os irmãos têm aquela de estás a fazer barulho e tal. Como é que foi em casa? Começaste já com uma bateria ou começaste experimentando como muitos, né, em panelas, bidões e tal? Ou como é que era? Comecei com a cadeira e vassoura. Ok. Exato, essas cadeiras brancas, né, que têm Yeah. os papéis aos braços, amarrava ali aquelas vassouras de palito, e que fazia, nesse caso, o prato de choque, Ok. a tarola, aqui o assento da cadeira, Yeah. e é aí que eu treinava. E comecei as minhas aulas aí com o meu primeiro professor, com o meu Ali primo mesmo? Renato. Uau. Exato. Então, agora em casa, sempre isso foi um tema, assim, que até hoje é um tema, porque a bateria é um instrumento que, para que só suporta o som, quem ama aquilo. Quem ama, yeah. Principalmente quando tem a ver só com treino, com exercício. Então, e na minha casa sempre foi um tema. Sempre foi um tema. Os meus pais não gostam muito de bateria. Meu pai, por exemplo, já me disse que preferia que eu fosse guitarrista, por exemplo, que para ao invés de baterista. Então, e tem essa questão, barulho, incomodar. Eu antes via na samba. Epa, eu já me esforçava muito. Quando eu consegui, houve um irmão da igreja que ofereceu a minha primeira bateria. Epa, aquilo era esperar, não tem ninguém em casa. A mãe foi trabalhar. Yeah. Mas eu estou a ensaiar, a controlar a hora, porque se me apanharem com aquele barulho era Problema. um problema. E hoje, né? Bom, a temática continua, né? Porque eu ainda vivo com os pais. Epa, tento gerir, se bem que agora estou num sítio um pouquinho mais isolado, onde há um pouquinho mais de privacidade. Sim. E é claro que agora já tenho também instrumentos eletrônicos Sim. que facilitam, né? Já não incomodam, posso ensaiar a qualquer hora do dia, não incomoda ninguém. Mas é aquela vez que, claro, que temos que ir para a acústica, né? Que não tem como. Aliás, não é a mesma coisa, Não né? é a mesma Instrumento coisa, sim. eletrônico, não é o som acústico, né? Você Exatamente. não tá a ouvir algo que já foi produzido. Exato. Então, Com o eletrônico tu garantes, né, a permanência e a regularidade dos estudos, mas depois tu vais consolidar com a acústica e sendo que esse deve ser, né, tipo, como é que eu digo, o padrão. E para mim facilita para eu não ter nenhum intervalo, nenhuma quebra Sim. naquilo que são os meus estudos e treinos. Então eu procuro manter essa dinâmica. Exato. Yeah. Essa música que nós fizemos, Porque Ele Vive, pronto, é um gospel, né? Um hino muito cantado em muitas igrejas. E eu quero tocar também nesse aspecto que se calhar é o maior em ti, não é? Que é a tua relação com Deus. Não vou falar o teu cristianismo, porque eu sei que esse é um conceito que para muitas das vezes é interpretado de outras formas e nós acreditamos que o mais importante é termos essa relação com Cristo e sermos de facto seguidores e discípulos e apóstolos até mesmo de Cristo. Então, eu quero perguntar como é que foi o teu encontro com Deus, como é que começas a ter esse amor, porque quando estou com o Ivan, é um jovem que é louco por Jesus, né? Quer dizer, é alguém que daria a vida por Cristo e está sempre disponível a fazer trabalhos, projetos, alguém que está sempre a soar muito mesmo que é para levar a palavra além fronteiras. Então, como é que acontece esse encontro de Deus na tua vida? Graças a Deus, a minha mãe, né, cristã, eu desde que ganhei consciência das coisas, né, como adulto, eu me lembro que já fazia parte de uma denominação. Ok. Então, ali, quer dizer, que desde pequeno a minha mãe levando-me à igreja e tal. E aí, à medida que eu ia crescendo, né, conhecendo, meditando a palavra. Muito mais do que ouvir o que era pregado, procurei eu mesmo também meditar e procurar ter experiências com Deus. Sim. Por exemplo, sempre que alguém me pergunta se eu já vi Deus, eu digo que já. Ok. Como? No amor da minha mãe. Amém. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E a grande manifestação de amor, esse amor sacrificial que a minha mãe tem por mim, por exemplo, é uma manifestação real de Deus. Está a ver? Uau. Nesse entendimento. Então, desde que eu fui conhecendo e meditando mais a palavra, tenho percebido mais o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu amo. Muito mais do que ouvir falar, são as experiências que eu tenho tido com Deus e como Ele tem se revelado a mim de variadas formas. Yeah. E principalmente porque quando eu entendi efetivamente que Ele é amor e que toda a real manifestação de amor é Deus se manifestando na minha vida, não tem como. Eu cada vez mais apaixonado, por isso é que eu amo muito escrever e cantar sobre o amor de Deus.
Então, eu fui congregando na igreja, na altura eu estava na igreja Maná, quando eu cresci em miúdo. Ok. E aí depois, na altura quando a igreja fechou, eu estava em casa, tinha os meus primos que pertenciam à igreja em que eu estou agora, Monterebe. E por impulso também, de novo, da minha mãe, olha, não fica em casa e tal, vai para ali. E eu fui também, continuei ouvindo muito a palavra de Deus. Aí o entendimento de que conhecendo a verdade me liberta. Então eu fui cada vez mais procurando conhecer sobre Deus e quando efetivamente eu percebi o chamado do Senhor, o dom do Senhor na minha vida sobre a área da música, houve, como é que eu digo, uma cura na minha vida. Porque, eu, por exemplo, eu era um adolescente com muito complexo de inferioridade. Eu tinha muito complexo de inferioridade. Um adolescente sem amigos, uma pessoa bem trancada, bem fechada, tranquilo, não sair de casa, não é pessoa de estar assim toda hora na rua. Mesmo até hoje eu sou um rapaz muito caseiro. E naquela altura, quando o Senhor se apresentou, quando eu percebi a música em mim, quando eu percebi esse dom, quando eu percebi a paixão pela bateria, foi uma cura. Foi como eu estava num estágio e foi para outro estágio onde eu me aceitei cada vez mais, onde eu percebi que efetivamente o Senhor tem alguma coisa para mim, de que eu sou importante para Deus, de que Deus tem interesse, teve interesse em me alcançar, de que eu sou liberto de tudo aquilo que me oprimia. Amém. Então, esse entendimento curou a minha vida, abriu a minha mente. E hoje eu percebo que efetivamente a música, sendo algo espiritual, foi uma das ferramentas que o Senhor usou para que eu saísse daquele estágio. Uau. Então, hoje, onde eu estou, onde eu me encontro, eu dou graças a Deus, né, por esse processo todo. Eu sou louco por Jesus, definitivamente, eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro, porque Amém. o amor que eu tenho por Ele é uma reciprocidade, não é iniciativa minha. Então, retribuir ao Senhor esse amor é fantástico. Se com o amor que nós temos, né, com aquele que nós... Uma coisa, por exemplo, que muito me deixa impressionado, né, nessa questão do amor que temos por Deus, é o que ele diz, né? Que vocês devem amar acima de tudo e todos. Sim. Tranquilo. De que não podemos amar ninguém mais do que Ele. Mas Ele é Deus. Perceba que Ele quer que nós o amemos mais do que tudo e todos. Mas nós não o vemos. Então não podemos dizer que amamos mais a Ele do que tudo e todos, se não amamos a quem nós estamos a ver. Sim. Então eu percebo esse equilíbrio nesse Senhor, nesse Deus que eu amo, nessa pessoa que é super incrível e fantástica, nesse Deus soberano. E eu digo sim, sou apaixonado por Deus e dou graças por isso. Por isso, yeah. E esse encontro com Deus, obviamente, deve ter encontrado alguns impedimentos, né? Digo na carne, não é? Porque sabe que o espírito é forte, conforme temos ouvido, mas muitas das vezes a carne é fraca, não é? Teve algumas dificuldades, falo ainda pessoais primeiro, não é? Em tornar esta relação com Deus mais pessoal, mais profunda, mais automática, dizendo que você está a orar e sabe que Ele está a escutar e te responde. Você ouve Deus de várias formas. Então, como é que foi esse processo para se desligares mais, né? Pronto, isso acontece diariamente, mas como é que tem sido esse processo de desligar-se dos prazeres da carne, não é? E daquela voz que não é boa, que nós também temos ouvido, não é? E estarmos mais próximo de Deus. Bom, eu penso que tudo depende do nível de intimidade e comunhão que nós temos com Deus, né? Nós conhecemos Deus, sabemos o que é que Ele espera de nós, sabemos aquilo que Ele é e representa para nós. Sim. A nossa dedicação, e nós temos acima de tudo o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas, para estarmos fortes diante daquilo que são as adversidades que o mundo nos apresenta, né? Como é que eu posso dizer? Eu sei que, principalmente nós jovens, né? Há muita tentação, há muita coisa aí fora que vem para tentar interromper, Sim. atrapalhar e destruir aquilo que é a nossa boa caminhada em Cristo. E sabemos que temos a unção de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo nos ajudando para isso. Então, se nós temos comunhão, se nós dizemos assim, Espírito Santo, tu tens a permissão para agir e fazer na nossa vida, Sim. nós damos essa permissão, nós vamos conseguir vencer isso. E lembrar-se que nós não somos perfeitos. Yeah. Somos seres imperfeitos procurando aperfeiçoamento dia após dia, não é? Então, e o Senhor espera o melhor de nós e Ele conhece o nosso coração, sabe a nossa dedicação. E se por acaso nessa caminhada caímos algumas vezes, como muitos de nós já caímos, temos que nos lembrar que existe um amor misericordioso. Não que nos dá a permissão de continuar naquele erro, mas que depois de nos perdoar, nos dá a capacidade e a graça de nos levantarmos e caminharmos naquilo que é o propósito para que o Senhor espera de nós. Então eu penso que o segredo está em torno disso. Eu conheço a palavra, eu conheço Deus, eu medito a palavra.
ele me dá a instrução, eu confio nele. Eu tenho o Espírito Santo e agora dou a permissão nele. Porque Deus, acima de tudo, nos deu livre-arbítrio. E o fantástico é isso, é que ele, com todo o poder, poderia nos comandar. Fazer de nós seres comandados. Não. Mas como é que eu digo? A beleza e o propósito como é que eu digo? A essência da adoração está nisso. Em que os seres livres escolham livremente adorar a Deus. Ou seja, ele nos criou, nos formou e nos poderia ter feito seus robôs, suas máquinas, que façam conforme eu quero. Não, mas a adoração é para pessoas livres. Sim. Então, um livre, ou seja, ele me deu livre-arbítrio e agora na minha liberdade eu escolho louvar e adorar. Então, quando eu tomo essa decisão e quando eu dou essa permissão, digo, o Espírito Santo vem e faça a sua vontade, que o meu querer se submeta ao teu querer, que quando um querer meu não estiver em linha com o teu, que eu tenha a percepção e a sensibilidade de entender que devo fazer o teu querer. Então, é assim eu consigo vencer essa diversidade dias após dia e sabendo que... E claro, também temos os nossos irmãos em Cristo, temos o corpo de Cristo, temos os nossos familiares, pais, mais noivas, aqueles que juntos podem nos suportar a vencer todas essas adversidades. Uau. Falaste muitas coisas ali. Eu quero pegar, se calhar, numa, primeiramente, acerca da verdade, né? Falaste que, pronto, é bíblico também, né? De que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, hoje em dia, acaba sendo muito deturpada, não é? É uma verdade que para muitos é subjetiva, embora há aquela verdade e aquelas verdades que são centrais, né? Que eu sou a verdade, o caminho, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim e muitas outras verdades, mas que hoje em dia temos cristãos de muitas denominações que acabam trazendo várias verdades que são, na verdade, mentiras do diabo mascaradas em verdade, mas que muitas pessoas pelo mundo acabam acreditando nessas verdades e fazendo coisas que aborrecem, abominam, de facto, aquilo que é a vontade de Deus. Mas antes de responder isso, vamos chamar o Mano Valdemiro, não é, que é agora o nosso novo parceiro. Tem uma empresa fantástica, eles servem coquetéis em casamentos, aniversários e outros eventos. Por favor, Mano. Muito obrigado. Oba! Muito obrigado, Mano. Muito obrigado. Nós vamos já aqui. Pode, Mano, tá à vontade. Muito bem. Epá, embora eu me ferraram, me deram lá um cacopito. Não, ele se calhar também olhou mesmo para o tamanho dos corpos. Uau, isso uau. é um bullying em forma de cocktail, não é? Bom demais. Mas exatamente isso, Mano. Como é que nesse mundo de várias verdades, dentro da mesma religião, que é o cristianismo, nós conseguimos ter, de facto, esta relação com Deus puro, com a verdade, de facto? Sim. Por exemplo, se alguém vem e me questiona e me diz, né, por que você crê em Deus? Ou se alguém vem tentando negar, por exemplo, a existência de Deus. Eu aprendi recentemente, numa conversa com alguém, que se, por exemplo, a pessoa chega e afirma, não, Deus não existe. Até faz um pouco de sentido a afirmação dele. Porque algo para existir é porque aconteceu um evento gerador daquela coisa que existe. Foi criado. E se algo existe é porque pode deixar de existir. E Deus não se encaixa nisso. Por isso é que ele apresentava essa mulher dizendo, eu sou. Deus é, ao invés de existir. Sim. Certo? Sim. Então, eu creio que Deus é. Que Ele é o amor, que Ele é a minha salvação, que Ele é a minha esperança. Você vem e me diz, então, você crê em Deus e tal, etc. Mas então, e depois disso? Se eu olho para alguém que não crê em Deus, eu lhe pergunto, se eu que creio estiver certo no final, e eu sei que estou certo, imagina o que tu vais perder, onde tu vais diante daquilo que eu conheço. Agora, se você estiver certo, o que eu perco? Olha, não te cortando, ouvi algo muito interessante do pastor Luciano. Não sei se conhece o pastor Luciano Barreto. Sim, Barreto. Do Brasil, ele é alguém que é muito forte pronto, nas suas pregações, e eu tenho seguido já há muitos anos. Ele falou algo também assim como isso, mas ele colocou da seguinte forma. Disse, pronto, né, em conversas com um ateu, né, portanto ele perguntou, e se tudo que você acredita, não é, quando você morrer descobrir que não existe nada disso de céu, inferno e tal, ele disse, olha, mais vale
eu morrer e descobrir que tudo isso que eu acreditei foi mentira, de que Deus não existe, de que tudo isso o homem que fabricou, não é? Exato. Do que morrer e chegar lá e tudo isso é verdade e eu não me arrepender enquanto estava em vida. Exatamente. Ou Não é seja, independentemente de qual for a conclusão, que as possibilidades que acham que existem, Yeah. que tenham a perder. Sim, por Que aí. tenham a perder Yeah. ao escolher não me prostituir e estar desse lado. Ok. Ao escolher não me embriagar, a estar desse lado. Sim. Que tenham a perder. Sim. Supostamente nada. Porque Uau. chegou ao final da coisa. Isso dá um bom título para uma música. O que tenho a perder. Que tenham a perder. Uau. É uma questão de escolhas, pronto. Mas agora, sendo verdade aquilo que eu creio, aquele que não crê tem muito a perder. Certo? Mas é uma verdade para ti, para ele não é verdade. É isso. Yeah. Agora, imagina assim, eu vivo pela fé. Sim. O mundo quer viver, por exemplo, pela lógica. Ainda que formos pela lógica, faz sentido nascer para morrer? Ou seja, eu nasci para quê? Para amanhã morrer. Ok. Ou seja, eu nasci, cresço, pago contas, morro. Acabou. Acabou a vida. Ou seja, não há vida depois da morte. Epa, eu prefiro crer que existe vida. Eu creio na ressurreição. Eu creio verdadeiramente que o Senhor diz que aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Amém. Eu creio na vida eterna com Cristo Jesus. Porque eu creio que fui gerado por um Deus eterno que me concedeu a salvação eterna. Amém. E nele não há morte. Ou seja, ainda que você morra, com ele você vai viver. Amém. Certo? Então, como é que ainda que for pela lógica, que adianta ter vivido? Por que existir se o objetivo da vida é morrer? Uau. Epa, eu sinceramente prefiro acreditar que a minha escolha é essa. Eu creio verdadeiramente na salvação, creio na salvação eterna, na vida eterna em Cristo Jesus. Uau. Então, isso, ainda que fosse pela lógica, a minha lógica seria essa. Yeah. Agora, eu que vivo pela fé, eu que creio. Porque, vejamos, o mundo, né? Nós como espírito, precisamos estar agarrados a alguma esperança. Por isso é que aquele que não tem esperança vive deliberadamente. Agora, nós que temos esperança, sabemos que essa esperança tem a ver com algo superior e maior do que nós. Eu estava conversando uma vez no serviço com o meu colega, ele é matemático, ele mostrando sobre pesquisa, dizendo que ele não concorda quando afirmam que os cientistas não creem em Deus, mas ele diz que efetivamente muitos e muitos cientistas creem em Deus e até já, pelos seus estudos, percebem que existe alguém superior àquilo que eles estudam. Porque a distância do Sol, da Terra, tudo aquilo milimetricamente feito, devia ser o nosso soberano Pai a ter feito. Certo? E depois, eu creio que o que norteia a nossa vida é o amor. É o amor. Nós, como filhos de Deus, nós como seres, sempre que há uma verdadeira manifestação de amor, nós sentimos no nosso espírito, na nossa alma, a plenitude da alegria. Quando a nossa noiva, nosso pai, nossa mãe faz uma atitude de amor fantástica por nós. Tá sabendo? E quando a Bíblia, eu meditando a Bíblia, ainda dentro daquilo que falei sobre as verdades, um dos problemas que acontece é que as pessoas preferem ficar no ouvir do que meditar e conhecer a palavra. Porque se eu conheço a verdade, porque se eu estou lendo aquilo que está escrito e eu conheço, não só por ouvir falar, mas porque meditei e pelas revelações do Espírito, eu vou perceber que efetivamente a verdade é essa e não aquilo efetivamente como está sendo dito. Porque às vezes os homens manipulam algumas verdades para se acomodar aos seus interesses. Sim. Certo? Então nós como filhos de Deus, muito mais do que ouvir, Deus tem interesse que meditemos na sua palavra dia e noite. Amém. Que tenhamos comunhão com Ele, ouvindo a palavra de Deus, lendo, meditando a palavra de Deus, para que assim sejamos libertos de todo e qualquer tipo. Havia um pregador que dizia assim: Cristo nos libertou das trevas, mas a religiosidade nos prendeu na luz. Ok. Por quê? Porque mesmo sendo livres por Cristo, muitas das coisas, às vezes criadas, ideologias por homens, questões tradicionais e etc., nos têm afastado daquilo que é a real vontade de Deus. Então é necessário que muito mais do que ouvir, muito mais do que prestar atenção a alguém que esteja a falar, que nós também tenhamos essa comunhão, esse interesse, para que possamos viver de acordo com a verdade.
mano, queria que nos desses assim algum exemplo prático, se calhar, de como é que quando estás a acompanhar um louvor, não é? Como é que desenvolves a dinâmica, a temática. Podemos voltar rapidamente na bateria só para mostrar-nos como é que isso acontece? Sim, já vamos lá que é para mostrar, mas vou aproveitar aqui de dizer, né, que normalmente, né, eu como baterista, especificamente, eu olho para o desafio musical que me é proposto, né? Ok. Se nós estamos a falar de louvor com música, né? Vamos louvar a Deus com música, nesse caso. Então, por exemplo, se nós usamos a música Alfa e Ômega, né? Que lá podemos usar como exemplo, eu posso pegar nela e se o desafio e validar primeiro a vibe em que me está a ser proposta aquela música. Sim. Tem uma vibe mais black music, que tem umas aberturas de acordes, que tem uma expansão harmônica maior, ou se então, numa vertente mais congregacional, bem mais simples, com poucas progressões de acorde. E ali, dependentemente da vibe, eu consigo validar a levada. Por exemplo, se eu estou num rock, assim, uma vibe mais Hillsong, ou se estou num black music, uma vibe mais Kirk Franklin e outros. Depois de eu validar primeiro isso, né? Coordenar com a banda qual é efetivamente a levada que vamos usar ali, qual é o desenho. Sim. Por exemplo, eu no projeto Deus é Maior isso acontece muito. Uma mesma música tocada em variadas vertentes. Ok, Estás a ver? ok. Ou estamos a tocar mais, numa vibe mais rock, depois numa vibe, num slow mais black music e funciona nisso, né? Ok. Então, depois procuro saber quais são os adicionais que eu posso aplicar. Fora que tem a questão daquela disciplina, eu como baterista, né, tenho que ter muito cuidado aí com o equilíbrio das minhas notas, as dinâmicas, essa diferença. Sensibilidade. Exato. Yeah. E também, agora, eu invisto muito em tentar trazer uma sonoridade fruto dos instrumentos eletrônicos e digitais. Como, por exemplo, este que eu uso. Versões, adicionar loops e waves para dar, assim, um up na música. Ok. E funciona mais ou menos dentro disso. Ok, super. Vamos ver? a isso, Bora. vamos a isso. Yeah. Alfa e Ômega. A letra já diz tudo, né? Esse é um hino também muito cantado em muitas igrejas. Eu quero agora, mano, saber tudo acerca desse grande projeto, Deus é Maior. Como é que aparece? Por que que aparece? Sei que és o mentor do projeto. Conta-nos, mano. Bom, antes de começar a falar, vou só fazer aqui uma correção. Ok. Não é projeto Deus é Maior, mas Ok. é Deus é o Maior. Ok. Fazemos questão do artigo O com a pronúncia do U, porque isso elimina qualquer outra possibilidade de alguém ser maior como Deus. Ou seja, nós não estamos a dizer que Deus é maior, o projeto Em de Deus é comparação maior com alguém, em comparação com com alguma outro, coisa. sim. Estamos a dizer que o maior é só Deus. Ok, ok. Uau. Deus é o maior. Ou seja, eu nunca, Ivan, chegarei chegarei a algum lugar e dizer eu sou o maior. Eu sou maior que o fulano, não. Porque já tem um Porque, que é o único. porque o adjetivo do maior só serve para Deus.
Ou seja, o maior é Deus. Uau, Por isso é que então é projeto Deus é o maior. uau, uau. Gostei, Bom. gostei. Glória a Deus. Como é que ele surge? Ele surge através de uma música, que é um rock, por sinal, um pop Ok. rock, que foi a primeira música que o Senhor colocou no meu coração. Que o título é Deus é o maior, o título da música. Uma música muito ministrada na igreja que eu congrego. Tipo, aquilo no ministério é uma euforia e alegria total. Yeah. Então, desde aquele momento, bom, aí foram surgindo várias músicas. Bom, no princípio, surge a ideia, então deu depois, acho que foi em 2018, deixa me ajudar a lembrar aí, sim. que eu convido a África da Gama Yeah. para interpretar uma das minhas músicas. Antes o projeto era muito unilateral, era do modo, eu convido o cantor, ele vem, o ministro do louvor interpreta a música e vamos. Mas hoje não, hoje já é um ministério mesmo, com membros efetivos. E claro, a primeira música foi a música Ele é Bom, Yeah. que teve a super guitarra Yeah. aqui do meu diretor. Então, yeah. e muito obrigado mais uma também vez. não, mano. Aquele Pô. solo hoje é marca, referência, os É? músicos vão tocar, os que tocam comigo no concerto, chega aquela parte do solo lá. Epa, tem Tira que o solo, sair. tem que sair o solo. Então, naquela altura, foi a primeira música que lançamos com a África da Gama, Sim, foi sim. um violão e voz, a música Ele é Bom. Yeah. Que fez a mix a massa foi o Estevão David e tal, Uau. nós lançamos. Depois convidei o meu cota Igor Dias, que foi o meu líder muito tempo na igreja, de louvor. E aí depois também convidei ele, gravou as outras músicas. Ok. Entrou a Elizabeth Paca, entrou a Celina André e juntos aí fizemos o Ministério Deus é Maior, que é o projeto Deus é Maior. As pessoas vêm e perguntam, mas o nome do projeto é porque depois para e não sei quantos não. Eu digo não, até que o Senhor venha, de geração a geração, continuamos com o projeto Deus é Maior. Então, o que é que acontece no projeto? Eu escrevo, sou eu o compositor das músicas, né? Faço a produção delas também. A pré-produção sempre acontece normalmente em casa, convido os amigos, vamos, fazemos as músicas. Depois vamos no estúdio, gravamos e ministramos as músicas. É um projeto que atualmente tem cerca de 7, 8 elementos. Temos a área de ação social. Uau. Tem a Henriqueta Kudiquila, que é a líder da ação social e vice-líder da organização Eventos. Tem Ok. o Áureo Dallas, que é líder da organização Eventos. E eu, né, que sou o líder do projeto. Já lançamos 14 músicas atualmente, vários estilos. A marca musical do projeto é a versatilidade. Desde rock, bossa nova, samba, seben, samba, Tudo. Daqui a pouco vamos gravar um jazz aqui. Vamos. Porque eu creio muito na versatilidade. Meus amigos que eu convido para ministrarem conosco, eu falo muito com eles sobre a versatilidade, porque eu olho para a música como uma ferramenta de unidade. Então, sempre que eu sou versátil, o máximo versátil, eu estou dando aberturas para me agregar com outros. Tem tá maior sabendo? abrangência. Maior abrangência. Yeah. Então, isso é o projeto Deus é Maior. Nós temos 2 atividades anuais oficiais, que é o Concerto Deus é Maior, que já teve a primeira edição ano passado, e o Reino. O Reino é uma atividade mais intimista, onde Yeah. nós meditamos em torno de uma canção. Nós temos um programa que chama-se Meditando com a Canção, porque nos preocupamos muito com a letra da música que está sendo ministrada. Então, meditamos em torno da canção, da letra, e efetivamente é isso. Estamos aqui até agora, continuamos a ministrar, louvar ao Senhor, e fazendo a expansão do Evangelho por intermédio da música. Uau. Epa, eu estou aqui a me perder nesses acordes da música, ele é bom. Ele é bom. Fantástico, fantástico. Yeah, é um projeto muito louvável, Amém. não é? E jovens assim, eu lembro que se calhar quando começaste eras mais jovem ainda, mas eu já via com aquela visão, não é? Acho que quando Deus mostra-te uma coisa, quando você acredita no poder desse Deus, né? Porque, geralmente nós gostamos de pôr as dificuldades em frente, mas se olharmos para alguém como o rei David, ainda jovem, não é? Quando ele conseguiu vencer aquelas primeiras batalhas, não é? Seja contra o leão e tal, ele já acreditava que tinha um Deus muito forte nele, que ele era capaz de vencer até o Golias. Então eu vejo-te assim também, né? Alguém pode dizer, mas ele é muito jovem e tal, podia estar a fazer qualquer outra coisa, podia estar a tocar em bandas, mas ele escolheu, e aliás, vamos já também entrar nesse capítulo, eis um dos músicos que eu conheço, um dos poucos músicos que eu conheço, que decidiu não tocar música secular. Ou seja, não tocar para outras bandas ou para outros músicos que tenham mensagem nas suas músicas que não estejam diretamente alinhadas com a palavra de Deus. Como é que funciona isso em Angola, mano? Isso é uma questão que muito séria, é uma questão que, pá, eu vou procurar e peço ao Espírito Santo que me ajude a responder
da melhor forma possível. Por quê? Porque tem essa questão na minha vida, tipo, amigos músicos reclamam, mas Ivan, você e tal. Eu digo assim, escolha. Primeira coisa aqui, antes de vir com uma outra ideologia, é a minha escolha. Ok. Assim como aconteceu a escolha de eu não viver fazendo música, de não ter a música como profissão efetivamente, fiz uma outra formação, em conversa com meu pai, ele, ouvindo a opinião dele, né? Fiz uma outra licenciatura e tudo mais. Concernente a essa questão, do meu lado, não é que se trata de que existe música mundana, existe música da igreja, música religiosa. Porque o próprio Jesus não veio para os salvos, Sim. veio para os perdidos. Então, toda a música que estamos a fazer no mundo é para o mundo ouvir, receber, e aquele que quer ser salvo também transmitindo nossa palavra de Deus. Primeiro que eu olho na música, especificamente a música como uma ferramenta de unidade. Sim. Desde os elementos que a constituem, harmonia, compasso, divisão de tempos em partes iguais, para mim isso sempre é uma característica de unidade. Sim. Então, o primeiro critério aqui para se fazer música tem que ser com pessoas com quem eu concordo e esteja em unidade. Porque música é uma ferramenta de unidade. Ok. E ela também tem que manifestar união. Por exemplo, se existe alguma música que está a defender alguma ideologia partidária, que é contra outra, uma música que esteja a criticar o governo e tal, aquilo que não me espelha a unidade, eu não faço aquela música, por exemplo. Ok. Antes ainda de falar de qualquer outro princípio especificamente, ou uma ideologia. Então, para mim, o meu posicionamento é, existe música boa e existe música má. Mesmo dentro da música gospel, toda música, antes de eu ouvir ela ou usar ela para louvar o Senhor e tal, tenho que validar a letra. Sim. Concordar com o que nela está a ser feito. Certo? Eu e Ivan já estive a tocar no bar, acho que 1 mês ou 2 meses. Yeah. E quando naquela altura surgiu uma experiência menos boa, eu percebi que não devia estar naquele lugar. Não por se tratar de que uma música é pecado, outra música não. Primeiro, o ambiente e o lugar. Depois, quando eu olho para a música como algo espiritual, a música é espiritual. Sim. Então, se eu vou manifestar e concordar numa ideia, numa música que vai alcançar várias pessoas, eu tenho que concordar linearmente com o que está sendo manifestado. Yeah. E para mim existem músicas pornográficas, para mim existem músicas que eu não quero que os meus filhos amanhã ouçam essas músicas, e muito menos que saibam que foi o pai que gravou bateria naquela música, por exemplo. Sabe? Às vezes, eu, Ivan, ouço música que não é linearmente música evangélica ou gospel, mas desde que tenha uma boa letra. Desde que defenda bons princípios. Ok, Uma música que está a dizer ao meu filho, estuda para isso, estuda para aquilo. Que mal essa música tem? Nenhuma. Eu até supostamente poderia tocar com aquele músico. Mas depois vem um outro ponto. O estilo de vida do músico. Também. Ok. Mas muito mais do que isso, é em que ambiente você vai tocar com aquele músico. Yeah. Eu tenho muito medo dos lugares. Sim. Muito medo dos ambientes. Muito cuidado, na Exato. verdade. Há músicos que não conseguem cantar ou fazer música sem ingerir alguma substância tóxica, por exemplo. E eu não concordando com aquilo, não posso me associar. Não é que eu esteja a lhe julgar. Sim. É só a minha opção. É só o meu ponto. O meu posicionamento não me associa àquela ideologia. Mas não estaríamos a estender esse mesmo conceito, por exemplo, com o emprego onde estás? Exato. Isso aqui é um grande exemplo. Imagina, eu vou trabalhar. Eu estou num serviço, tem os donos, os patrões da empresa. Por exemplo, né? Eu estou na empresa do Carlos Praia. Sim. Quem é o Carlos Praia? Ou não sei quanto, é acionista e tal, etc. Eu estou na empresa. Estou a fazer o meu trabalho. Até que modo eu me associo ao Carlos Praia? Se o Carlos Praia, por exemplo, vem com alguma prática errônea, sugerindo que eu faça, eu tenho que ter um posicionamento firme de contrariar aquilo. Mesmo com risco de perder o emprego? Mesmo com risco de correr emprego. Yeah. Se no limite ele vai chegar e dizer, sai do emprego, assim como aconteceu, se eu estou aí fazer um gigs e não estou a concordar com aquilo, então você não toca. Tive que sair de lá. Yeah. Tenho que assumir as consequências daquilo. O Senhor é Deus, Ele disse que do meu suor eu vou comer o meu pão. Amém. Assim como eu creio que há músicos que têm equilíbrio e estrutura para estar em certos ambientes e não se corromper. Sim. Eu acho que há pessoas com esse equilíbrio. Eu e Ivan não tenho. Ok. Então uma escolha. É uma escolha. Yeah. As pessoas estão sempre a me questionar e a perguntar sobre isso. É uma escolha. Dentro da música gospel, já levaram música na igreja, vamos tocar essa música. E eu não concordei, não. Essa música acho que não está muito em linha com a palavra. Uma música que está a dizer, por exemplo, o teu irmão te fez aquilo, e você agora ele vai ver a tua vitória, ele vai se. Como é que se diz? Ele vai lhe humilhar, não sei quanto, ele vai te ver. Epá, essa música não espelha muito o evangelho. E ali você Certo. prefere até nem tocar neste tipo de música. Exato. Não toco.
validamos aquilo e tal, etc. Yeah. Músicas que às vezes não vão muito em linha com a fé. A fé não fala sobre crer no que vai existir. É crer que já é. Não é? Não é um futuro, é uma realidade. É chamar as coisas que não são como se já fossem. Sim. Tá sabendo? Sim, Então não é tipo, não, daqui a X tempo vou ter fé. É exatamente nisso. Yeah. Qualquer música, por exemplo, que não espelhe amor ou que não vai muito de encontro àquilo que é a essência de Deus, Sim. também não toca, ainda que seja dentro da igreja. Tá sabendo? ok. Então, é dentro desse contexto, em todo o campo, em todo lado onde estiver, eu valido Sim. a música que eu estou a ministrar, que eu vou tocar. Amém. Porque quando eu toco sobre uma música, Carlos, eu concordo com o que está a ser dito e espero que o outro confesse comigo o que está sendo ministrado. Amém, amém, amém. Uau, uau. Epá, isso aqui não é, nós não vamos conseguir debruçar tudo isso, né? Porque há muitas nuances em volta disso, mas vamos agora mostrar um pouco da tua influência também, não é? Da música do Hillsongs, não é? Sim, o tema é Freedom, Hillsong Young and Free. Yeah. É uma música muito fixe, muito assim. Esse cover, por acaso, já tem uma versão assim do hip hop. Ok. Então, espero que gostem. Ok. É isso. Ok, vamos a isso. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free and unending grace. 'Cause you are my freedom. Your love never ending. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. Your love never ending. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free.
Ivan geralmente cobra para ser, portanto, para fazer parte, não é? Seja de uma administração, seja de um trabalho musical gospel, não é? Queremos a bateria do Ivan na música do irmão, por exemplo, ou conhecido ou não conhecido, mas gospel. É pago, não é pago? Como é que encara essa questão dos artistas gospel serem pagos, seja na igreja e seja em trabalhos discográficos para irmãos também cristãos? Ok. Mais uma vez, meu posicionamento Sim. é muito particular isso. Eu não cobro ou Ok. não estabeleço também um preço. Por Ok. exemplo, o Carlos me liga e vem gravar uma bateria aqui nessa música X. Quanto é que é? Eu não faço isso. Ok. Sim. Porém, eu tenho alguns critérios, às vezes, para citar alguns trabalhos. A começar pela organização. Sim. Claro. Imagina, se eu tenho a possibilidade de fazer aquilo, imagina, a minha casa é aqui, o estúdio é aqui, eu saio daqui até aqui a minha casa, tenho condições para fazer aquilo, possibilidade, as condições estão reunidas, eu vou e faço. Sim. Porém, se envolvem alguns custos terceiros que eu não tenho a capacidade de fazer, a pessoa tem que conseguir garantir que o suprimento desses custos para que eu tenha a possibilidade de fazer. Fora isso, tem sempre aquela questão de validação da letra, do trabalho, do conteúdo Sim. em si. Tem aquela questão da organização do local e da qualidade onde vai ser feito o trabalho. Né? Imagina, tu não podes me tirar de casa, estamos a correr para ir para um estúdio onde vamos ter que captar só com o microfone a bateria toda e essas coisas. Ou seja, temos que ter o garante de organização. Ok. E, por exemplo, pessoas às vezes me convidam, vamos fazer concerto e tal, etc. Eu começo já a perguntar som, local de ensaio, Sim. não sei o quê. Porque, para mim, imagina, eu não chego e digo à pessoa, me paga X, o meu cachê é X. Não, isso não é errado, é normal. Sim, ok. Mas como eu tomei um posicionamento atualmente, por enquanto, Ok. até agora, não estar a viver Da da música, música, tem um rendimento no meu serviço, aqui eu consigo gerir e é uma forma também de eu semear no reino, de eu fazer as coisas. Porém, há que ter organização, há que ter condições, há que ter as coisas bem delineadas. Se não tem, não se louva só Deus com música, passa para a organização, depois de ter as condições, fazemos a música, Sim, né? Porque sim. é necessário fazer bem. Sim, fazer Davi bem. selecionou os que tinham habilidade. É porque é um critério de seleção, é uma organização aí. Então, as coisas acontecem dentro desses moldes. Por quê? Porque eu não chego e digo, não, para eu tocar é X. Mas, claro, a pessoa, de acordo com o propósito do seu coração, e olha, eu vou aqui dizer, não vou citar o nome da pessoa, Sim. já vou aqui, pessoas que, de acordo com o propósito do coração dela, me deram ofertas Yeah. que nem seriam um cachê que eu Ok, iria cobrar. eu cobraria, Sim. yeah, yeah. Porém, eu acho que quanto à questão de cachê, se nós tivéssemos fazer uma relação, para eu estudar gestão, contabilidade, fazer aí um bom cálculo, um bom raciocínio para apurar o real cachê e preço em função dos investimentos, custo, material, Yeah, acho que o país não está preparado. Seria muito alto, muito Seria alto. muito alto. Eu acho que se calhar o teu caso, né, e se calhar de alguns outros músicos, é um pouco diferente, né, do nosso, digo, nós que vivemos apenas da música, não é um pouco diferente porque vocês têm outra opção de income. Agora volto para a segunda parte da minha pergunta. Como é que seria o caso para um músico full time, ou seja, a tempo integral, na igreja? Senhor Deus, me ajuda a responder bem essa pergunta. Eu acho que a temática e a problemática começa na ideologia, como muitas às vezes, não em tom de crítica, né? Mas, como é que eu digo? Olhando para aquilo que é o verdadeiro contexto, porque nós somos corpo de Cristo, estamos associados a denominações e igrejas e são os nossos líderes que gerem efetivamente aquilo que é o nosso servir dentro das igrejas, bem como aquilo que é o sair dos templos para fora. Sim. Certo? Então, se eu vou ser um músico integral, um músico a tempo inteiro, Sim. não é a mesma coisa que o Ivan, que não é músico a tempo inteiro. Não é? Imagina, eu tenho o meu serviço, tenho o meu trabalho. Eu tenho família, tenho que trazer a provisão assim da minha família, prioridade na minha vida. Sempre que haver trabalho e servir na igreja, eu vou primeiro trabalhar. Sim. Certo? Sim. Porém, se eu sou criado, né? Se eu sou, por exemplo, se eu me converti, eu fui criado na igreja, tenho um dom, um ministério chamado, Yeah. tenho o caráter a ser trabalhado pela palavra, o líder identificou, e querer que eu seja um músico integral na igreja, pelo evangelho, sou sustentado. Ok. Há provisão ali. Sim. Então, nós olhamos para a palavra, os levitas músicos selecionados, não os outros levitas, o povo trazia dízimo e ofertas para eles.
O processo não pode ser no inverso. Não pode ser contratar mercenários ou contratar, como é que eu digo, freelance, não sei se é assim que se diz, né? Para contratar para serem ministros. Sim, aqueles músicos bons que são bons executantes. Para virem e tal. ser ministros e fazer coisas e tal. Eu acho que o processo não deve ser, essa é uma opinião, eu acho. Eu acho que o processo eu identifiquei o dom na pessoa. Converteu-se, está no processo de aperfeiçoamento em Cristo, amadurecimento espiritual, Sim. é colocado no ministério a tempo integral e assim como com o pastor, como com outra pessoa. O motorista, o guarda, o secretário. Está a tempo integral, ele também está a tempo integral. Efetivamente é sustentado pelo Evangelho, pela igreja. Por quê? Porque ele vai ter família, tem as suas necessidades, ainda que não tenha família, tem as suas necessidades. Sim. Agora, onde é que isso depois afeta? Por isso é que eu acho que é tranquilo. Agora, quanto àquela questão de você ser convidado para fazer o trabalho e ser pago e tal, não é que seja mal de tudo você ter o teu cachê. Sim. Mas imagina, né? Se você estabelece um limite de cachê, por exemplo, e e tem a ver com aquilo de Deus te usar para fazer uma outra coisa. Sim. E sem aquele cachê você não faz. Não faz Mas automaticamente. pode pessoas não serem alcançadas por intermédio daquilo que Deus colocou na sua vida. Então, eu não vou aqui dizer que uma coisa é certa ou errada, mas eu não sei efetivamente qual é que equilíbrio se pode encontrar no meio disso, né? Sim. Mas, claro, que se você te convidaram, vem Carlos Praia, vem ministrar o louvor aqui em Benguela. Como é que eu vou em Benguela? Andando? Não. Se tem bilhete, podem custear, pode sim. Yeah. Imagina que eu sou super próspero, muito rico, tenho dinheiro e tal. Tenho condições, até tenho um jato. Né? Escuso de ter que dizer, me mandem o dinheiro do bilhete, que esse cara não faz muito sentido, sim, não é? Sim, mas não tem. Nessa ideologia, Sim. o que eu entendo é, o ministro existe, o dom está identificado, a pessoa foi chamada e separada para aquele ofício, na obra, é sustentado. Ok. Assim, linearmente. Por isso é que nós temos algumas problemáticas naquilo que é o nosso música gospel. Por quê? Porque volta e meia o músico vai ter que sair dali para ir buscar sustento em outro sítio. Ok. Por isso é que eu acho que o processo tem que cumprir, o processo é na seguinte ordem. O ministro está identificado, aquele que é o mesmo, o ministro está identificado, o dom está identificado, a pessoa foi separada, o levita músico, né? Embora se calhar pode, não sei especificamente como é que acontece agora sobre a descendência da tribo de Levi, Sim. mas fazendo uma semelhança, aquela pessoa está ali separada. Porque até é benéfico e saudável para o próprio ministério. Porque imagina, se você tem um músico que hoje está a tocar, amanhã está numa empresa ou está em outro sítio, Yeah. o tempo que ele tem para o treino, para a consagração, para a oração em comunhão, fora do tempo de servir efetivamente, não será o mesmo. Não será o mesmo. Nós quando olhamos para ministérios tipo Hillsong e tal, que tentamos comparar, não tem como. eu não aceito que um líder venha e me tenha que comparar com Com Hillsong. Isso não faz sentido. Não é porque eles vivem só daquilo, quer dizer, a vida deles é feita ali. Muito mais do que viver só daquilo, vivem naquilo. Vivem naquilo. Uau, Sabe? uau. Eles estão lá naquilo. Imagina assim, o motorista conduz, quando faz, o músico vive fazendo música. Yeah. Eu e Ivan, a parte de ter um outro emprego, coisa de música, a maior alegria e diversão que eu faço na vida é música. É música, uau. Eu já escrevi 4, 5 músicas num dia. Uau. Já gravei 5 baterias, 10 baterias num dia. num dia. Eu entro no estúdio, quando assusto, a hora foi. Não vê a hora. Alegria completa no meu coração. Yeah. Eu não, todos os meus amigos sabem disso, eu falo sempre isso. Quem me dera ser um músico integral. Uau. Um músico a tempo inteiro. Vivendo aqui, se não fez música, está coisa. Se não está no coisa, está a preparar atividade, preparar o louvor, não sei quanto. É necessário esse aspecto todo, sabe? E com muito equilíbrio. Por exemplo, eu creio, pelo Espírito, por exemplo, a questão dos programas do culto e tal, etc. Sim. Pela orientação do Espírito, eu creio que é muito normal ir no culto e naquele culto não tem música, não tocarem naquele dia, porque o Espírito, se calhar, direcionou só para oração, só para alguma coisa, né? Mas eu sei qual é a minha área, sei aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e eu estou ali a tempo integral. Eu só vivo fazendo aquilo. Fiz formação, fiz licenciatura de música como Carlos Praia. Ok, agora, sou diretor daquilo. Não sou diretor, sou músico, mas estou lá. Mas está lá. É alegria. E pela palavra, é bíblico que eu seja sustentado naquilo. Que haja provisão naquilo. Que o mantimento chegue através daquilo, porque não há outra forma. Como é que eu faço?
Então, por isso é que eu acho que é necessário ter muito equilíbrio quanto a isso. Por isso de estar a ser pago, não ser pago, pá. Esse é o meu posicionamento, essa é a minha questão, e cada um se posiciona conforme aquilo que lhe traga paz e que valide que esteja em linha com a palavra. Sim, Estás sim, a ver? Eu não acho que tenha efetivamente um choque ali, ou que é errado, ou que é certo. Esse é o meu posicionamento, e eu penso que, principalmente os líderes eclesiásticos, se olharem de outra forma para isso, se olharem bem para isso, as coisas vão mudar. Yeah. Vamos ter ministérios de louvores mais fortes em termos tanto de técnica, de consagração, de tempo de entrega, Devoção, de devoção. Por quê? Porque a pessoa estará separada para aquilo. Yeah. Se você tem um pastor, um pastor integral, o que é que faz? Se não está a orar, está a atender o povo da igreja. Se não está a atender o povo da igreja, está a pregar. tá Se não está a pregar, jejuar. está a jejuar, está a estudar. Yeah. Por quê? Porque tem que estar ali separado naquilo. Yeah. Mais uma vez, mano, muito obrigado por ter aceito o convite. A honra é toda minha. Eu Yeah. agradeço muito, Carlos. Tu sabes quanto eu sou teu fã. Uau, quanto eu admiro epa, o teu eu trabalho. também, mano. Muito Yeah. obrigado. Muito obrigado. Quem Yeah. me dera ser um músico ao teu nível, assim se diz. Ainda estamos... Com a tua formação, com tudo, com a tua musicalidade, pá, é Uau. top. Um guitarrista, produtor, arranjista, fantástico. Praise E o God. tempo que tive contigo, então, aprendendo muito. Uau. Eu agradeço muito a honra desse convite, desejo o melhor para ti. Amém, Eu sei que amém. Deus é o maior na tua vida e da tua família. Amém, Seja firme no Senhor. Amém. Procure sempre vivendo, fazendo bem, ajudando as pessoas. Eu sou muito grato por isso. Obrigado por gravar essa primeira música do projeto Deus é o Maior. Oh, praise É uma God. honra para mim, então, gratidão. Amém.
Thank